Olá pessoal, tudo em paz com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre alimentador. Como podemos alimentar nossas abelhas nessa época que está se aproximando. Estamos no outono, está começando a ficar um pouco friozinho e vamos entrar no inverno. Como podemos alimentar nossas abelhas? Acompanhe conosco nesse vídeo. Falando um pouco sobre alimentador de abelhas, eu aqui na minha casa eu costumo alimentar as minhas abelhas aqui no meliponário com alimentador na parte interna no início, quando faço a transferência. Já depois que elas acostumam com o xarope, eu costumo usar esse alimentadorzinho aqui, ó, que é um alimentador de passarinho. É bem baratinho, você vai achar em qualquer agropecuária, vai pagar aí R$2, R$2,50. E eu coloco esses palitinhos aqui, olha, para que elas não afoguem. Então eu coloco o xarope, coloco os palitinhos, o palitinho umedece e elas vêm aqui. Vocês já viram aí uns vídeos meus, se eu não me engano o nome do vídeo é Como eu alimento minhas abelhas. Vocês viram que eu uso esse método. E a Jataís amam isso aqui, elas vêm aqui, tomam o xarope e ficam muito bem. Só que mandaguaris não são assim. As mandaguaris, elas não usam esse alimentador, é muito difícil. Eu costumo usar com as mandaguaris esse tipo de copinho aqui, olha. É aquele copinho que a gente vai numa máquina de café. Normalmente toda máquina de café tem esse copinho aqui, olha. E aí eu coloco palitos aqui e alimento as mandaguaris na parte interna. Na parte externa elas não puxam. Você também pode usar uma tampinha. Uma tampinha ou de refrigerante ou daquelas garrafas de 5 litros. E aí você pode também pegar os palitinhos e colocar eles assim, olha. Para elas usarem o palito para não se afogarem. Então são alguns métodos. Você coloca os palitinhos, você pode quebrar eles, fazer mais, né, palitinhos. Elas vão subir no palito, tomar o xarope e voltar para o ninho. Para processar esse alimento e virar aí o seu alimento, tanto larval quanto o alimento energético delas. Só que aconteceu algo no nosso meliponário. Eu fui fazer algo, eu não estava com esses alimentadores aqui. Então eu peguei um copo grande, aquele copo grande normal, que a gente usa aí em festinhas, né? Descartável. Cortei ele ao meio e coloquei para minhas jataís. Jataís são abelhas pequenas. Coloquei para minhas jataís. E como elas são pequenas, aconteceu algo com elas no vídeo que eu filmei aqui para vocês. E prestem atenção o que aconteceu com elas aqui nesse vídeo, olha. Olha isso aqui, galera, ó, a gente tem que alimentar nossas abelhas sim, mas a gente também tem que ser prudente com a alimentação das nossas ASF. Essa jataizinha aqui, ó, que eu tenho aqui em casa é uma jataí bem forte, uma jataí muito boa. Eu transferi ela esses dias e ela está muito bem, olha. Aquilo ali é tudo pote de mel que elas estão produzindo e elas estão muito bem. Tem umas 2 semanas que eu transferi elas. Só que eu percebi no alimentador delas que eu coloquei um alimentador muito grande para o tamanho da abelha, para jataí. E olha o que acontece quando a gente coloca um alimentador muito grande, olha. Vamos dar uma olhada. Alimentador muito grande para as ASF pequena. Olha lá no fundo, ó. Toda aquela parte preta lá que vocês estão vendo, ó, são tudo abelhas afogadas. Esse pote estava cheio de alimento, esse recipiente, mas por ser muito grande, e eu coloquei palitos como vocês podem ver, mas por ser muito grande, muitas delas se afogaram. Tudo aquilo no fundo do pote lá são todas as abelhas jataís afogadas. E, infelizmente, muitas abelhinhas jataís morreram por afogamento, como vocês estão vendo. Olha o tanto. Tem mais de 50 ali, bem mais. Tem muitas abelhas jataís afogadas ali. Então esse é um cuidado que nós temos que ter com respeito à proporção do alimento para cada uma. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo para vocês que eu uso aquele alimentadorzinho de passarinho. Aquele alimentador de água de passarinho que é baratinho. Eu coloco na parte externa, do lado da caixa assim, olha. E elas vêm se alimentar e nenhuma se afoga ali. Só que eu usei um outro recurso, eu aumentei o pote, coloquei um copo maior, né? Um recipiente maior para uma abelha pequena. E aí aconteceu isso aí, olha. Afogamento, muitas abelhas afogadas. Mas nós vamos
mudar isso aqui. Tem algumas ainda ali se alimentando, nós vamos mudar isso aqui, tirar essas abelhinhas que estão aí afogadas, tirar esse recipiente daí. Então, mais uma dica de manejo que aconteceu aqui no meu meliponário, elas se afogaram. Por quê? Recipiente maior, muito maior que a abelha. Eu acabei de fazer então a remoção do recipiente, como vocês podem ver. As abelhas que estão mortas, né, lá no fundo, eu vou remover, tirar esse própolis que está aqui, devolver para elas, na verdade, todo esse própolis. Lá está o ninho, o local onde o recipiente estava, que vai ser tirado daí. Então, mais uma coisa que a gente aprende. Eu nunca fiz isso, nunca coloquei esse recipiente grande, eu coloquei para fazer um teste, e o teste a gente viu que não foi bem sucedido. Muitas abelhas vieram a morrer, como vocês estão vendo lá no fundo do pote, ó, tem até algumas ali se mexendo, porque ainda tem um pouco de xarope lá no fundo. Mas nós temos que tomar bastante cuidado com isso. Deu certo na primeira jataí minha eu usar tampinha de refrigerante, foi muito bom para elas. Mas com o fundo do copo assim, com essa quantidade de ml, não foi bom não foi legal. Muitas abelhas se perderam, faleceram. Então nós vamos usar outro método. Novamente vamos voltar a usar a tampinha de refrigerante ou aqueles copinhos descartáveis bem pequenininho, onde nós vamos conseguir fazer um bom manejo e alimentar nossas queridas abelhas ASF. Lembrando que mirins, jataís, que são abelhas menores, nós temos que ter um manejo diferente. Não são como abelhas grandes, como mandaçaia, bugia, mandaguari preta, mandaguari amarela, canudo, são abelhas médias. Essas elas aguentam esse recipiente grande assim, esse recipiente grande como esse fundo de copo que eu cortei. Mas jataís que são muito pequenininhas, é bem difícil, a não ser que você coloque bastante palitos. Eu coloquei bastante, olha, mas mesmo assim elas ainda se afogaram. Olhem agora para vocês verem a diferença do alimentador correto. Eu tirei aquele pote grande que estava aqui nessa jataí e coloquei uma tampinha de refrigerante com alguns gravetinhos. E quando a gente abre aqui, olha, a gente tem acesso ao ninho, faz mais ou menos alguns minutinhos. Tem quase uns 40 minutos que eu coloquei o xarope. Quando a gente abre, olha lá o pote, ó, não tem mais nada. Eu vou abrir para vocês verem o alimentador como que está seco. Olha lá, não tem mais nada de xarope. Coloquei apenas alguns minutos. Elas tomaram todo o xarope em menos aí de 30, 40 minutos e não tem abelha nenhuma morta no fundo do potinho, do recipiente. E essa colonia está se desenvolvendo muito bem, olha. Toda aquela parte de trás ali, olha, vou circular para vocês verem. Estão vendo aí? Onde está o círculo? É tudo potes de mel. Então tá muito saudável esse enxame aqui. E o pote de alimento, 40 minutos depois, elas se alimentaram com todo o xarope. Notaram o que aconteceu com nossas jataís? Elas se afogaram. Se afogaram para valer. Então, isso me fez parar e pensar. Nem sempre um recipiente grande, vou colocar mais xarope para elas tomarem mais. Nem sempre isso vai ser a melhor decisão a se tomar. Por quê? Porque quando nós colocamos mais xarope para elas vão lá tomar. Só que corre o risco delas se afogarem. E vocês perceberam no vídeo que fiz que eu coloquei sim os palitos, coloquei vários palitos, mas mesmo assim elas se afogaram. Então nem sempre a questão é, quanto mais xarope eu colocar, mais elas vão beber. Não. Compensa você colocar um pouquinho, elas beberem aquele pouquinho e não morrerem, do que você colocar bastante, elas beberem e se afogarem e morrerem. No caso que tive aqui, a experiência daquela jataí lá no fundo, isso aconteceu. Elas se afogaram e foi uma grande quantidade de abelhas. Em torno aí de 50 ou mais, né? Não consegui contar uma por uma. Mas elas se afogaram e por consequência morreram. Essa é mais uma dica de manejo para vocês aí que vão começar a alimentar suas abelhas na época de outono / inverno. E vou deixar também hoje nesse vídeo a enxameação dessa abelhinha que está aqui escondida. O dia que ela enxameou. Ela saiu da caixinha
e entraram no ninho. Acompanhe aqui nesse vídeo. Notaram aí? Conseguiram ver que de fato é uma abelha pequenininha. E essa abelha pequenininha está aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo, desse conteúdo, dessas informações. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative também, olha aqui, o sininho para receber as notificações toda vez que lançarmos aí vídeos e conteúdos. Também acompanhe nossa página lá no Instagram. Estou publicando algumas coisas sobre natureza, borboletas, insetos, animais, cotidiano e vida com a natureza. Espero que tenham gostado desse vídeo, desse conteúdo, dessas informações. Forte abraço em todos vocês e fiquem com o nosso bom e maravilhoso Deus.